Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Aqui na casa do Senhor, a graça de Deus está sendo dispensada para nós. Que Deus nos ajude para que tenhamos um momento proveitoso de entendimento da palavra de Deus. Deus abençoe a vocês, todos, suas famílias, e dando sempre vitória. Vamos ler o texto bíblico. Já falei para os irmãos que o conteúdo da pregação não sai da nossa cabeça, sai da palavra de Deus. Por isso que não há verdadeira pregação se não tiver base na palavra de Deus. Não é da cabeça do pregador, mas sim da palavra. Então, ponto principal. Eu aprendi que a primeira coisa, depois da saudação, a primeira coisa é o texto bíblico. A gente não deve pregar, lá no final leia o texto bíblico. Não é assim que se deve fazer. Primeiro se apresenta o texto bíblico e depois vamos trabalhar para tirar proveito desse texto. Já viram o texto lá? Palavras da lei de Moisés. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois fostes forasteiros na terra do Egito. A nenhuma viúva e nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Vamos prosseguir. O nosso tema é lidando com a opressão. Lidando com a opressão. Então, é sobre isso que eu quero falar. Opressão, como lidar com a opressão. A verdade central é uma proposição que resume a ideia do sermão e que, se a gente se lembrar dessa verdade central, a gente se lembra do centro, da parte central da pregação. Então, que você vai guardar na mente e levar com você. Precisamos dispor de mecanismos que sejam apropriados para lidar com a opressão. Okay? Vamos lá. Opressão é um componente do comportamento humano por meio do qual pessoas menos favorecidas são maltratadas e humilhadas, com prejuízo para a sua integridade física, emocional e espiritual. É sempre o desfavorecido que é oprimido. O fraco não oprime o forte. O pobre não oprime o rico. É o contrário. O empregado não oprime o patrão. É o patrão que oprime o empregado. Então, as pessoas menos favorecidas são aquelas que são atingidas pela opressão. Continuando. Trata-se de um tema importante, mencionado 150 vezes na Bíblia, como opressor, oprimido, oprimir e opressão. A opressão ocorre em qualquer situação onde aconteçam interações humanas, significativas, como famílias, ambiente do trabalho, escolas e igrejas. Então, a opressão ocorre na família, no trabalho, na escola, nas igrejas, e é sempre descrito como um comportamento danoso. Sempre que se fala de opressão, de oprimir, de afligir, está falando de algo que causa dano. Se eu oprimir a Iracema, ela será prejudicada. O oprimido
é maltratado, ele vai sofrer consequências. Vamos prosseguir. Quando mencionada na Bíblia, refere-se sempre a um comportamento abominável. Opressão é abominação. Opressão é abominação. O tema nos permite reconhecer o nosso potencial para oprimir. Todos nós aqui podemos ser opressores em determinada situação. Até a criança de 8 anos oprime o irmãozinho de 3 anos. A opressão familiar. Então ela existe em todas as circunstâncias. O tema, então, nos permite reconhecer o nosso potencial para oprimir e que a opressão pode estar presente em cada um de nós e sobre a importância de socorrer as pessoas oprimidas. Vamos ver, então, como poderemos lidar bem com a opressão em nós ou em nosso próximo. Eu posso lidar com a opressão que eu sofro ou lidar com a opressão que o irmão Maurício sofre. Então, a opressão, ela pode ser vista como algo que me atingiu ou algo que me atingiu uma pessoa com quem eu me relaciono. Okay? Esse argumento tem a ver com coisa ruim, coisa má. Eu vi um filme, era um seriado, que mostrava crianças e adolescentes num mosteiro. Então os meninos iam pequenos para o mosteiro para serem monges, para serem treinados a fim de serem monges. E tinha um mestre que orientava esses meninos. Um dia o mestre chamou 2 deles e disse: hoje vocês vão à feira. Eles não saíam do mosteiro, mas naquele dia o mestre falou: hoje vocês vão à feira. Compre peixe, compre batata. Mandou eles foram à feira. Eles voltaram apavorados da feira e disseram: mestre, a gente viu violência, a gente viu engano, a gente viu trapaça, a gente viu desrespeito, a gente viu tudo isso na feira, a gente viu atitudes impúdicas ou atitudes violentas. Mestre, como é que nós vamos combater o mal no mundo? E o mestre diz: não podemos combater o mal no mundo. Temos que combatê-lo em nossos corações. Quando Moisés começou a dar essas palavras e fala sobre a opressão, estava pressupondo que aquele povo era inclinado a oprimir. Aqueles ouvintes de Moisés, eles tinham um potencial para oprimir. Por isso, por essa possibilidade, é que vem a lei. A lei não existe quando não há possibilidade do delito. A lei existe porque é possível que alguém pratique uma coisa ruim. Por isso existe a lei para coibir algo que pode ser praticado. Se uma coisa não pode ser praticada, ninguém vai praticar, não há nenhuma possibilidade, então não existe a lei. Então, o que estamos dizendo aqui até agora é que há possibilidade de qualquer pessoa oprimir outras pessoas, causar esse dano. Como falei e repito, a ideia, o assunto é tratado 150 vezes na Bíblia. E eu fiquei admirado falando: puxa, um assunto que é tratado 150 vezes na Bíblia e ninguém prega sobre isso. Se é uma coisa tão central na história dos homens, nos relacionamentos, por que não pregamos sobre isso? E se cada um de nós pode ser oprimido,
E se cada um de nós pode ser um opressor, por que não tratamos disso? O que nós vamos fazer, estamos fazendo é isso. São 3 argumentos. Primeiro, para lidar bem com a opressão em nós, precisamos reconhecê-la e administrá-la. Então, a minha primeira argumentação é a opressão em nós. A opressão em nós. Na Bíblia, ocorrem mandamentos no sentido de coibir a opressão ao estrangeiro, ao pobre, ao órfão e à viúva. Mandamentos ocorrem por causa da nossa potencialidade para praticar o mal, ou seja, em cada um de nós se abriga um opressor. Cada marido ele carrega um opressor nele. Cada esposa carrega um opressor nela. Os filhos carregam o opressor neles. E assim o marido oprime a esposa oprime o marido, o pai oprime o filho oprime o pai, porque cada um carrega um opressor dentro do seu coração. Pois bem, esse opressor abrigado em nós pode ficar sob controle ou fora de controle. Então eu carrego um opressor que está controlado. Ou o opressor que vive em mim está fora de controle. Dessa forma, então, nós precisamos aprender a lidar com esse opressor que nós carregamos. Bom, vamos prosseguir. São 3 argumentos sobre esta parte. Primeiro, para lidar bem com a opressão em nós, precisamos reconhecê-la e admiti-la. Então o monge falou: nós não podemos combater o mal no mundo, temos de combatê-lo em nossos corações. Se todas as pessoas controlarem o mal no seu coração, o mundo se torna um paraíso, porque é o mal de cada coração que traz danos para a humanidade como um todo. Pois bem, então nós temos que reconhecê-la e temos que administrá-la. Eu cresci na roça e foi uma bênção para mim. Eu não lamento nem um pouquinho que aos 8 anos de idade eu já tinha tarefas na roça para fazer e depois continuei fazendo. Saí da roça quando fui para o exército e depois porque lá não tinha como continuar estudando, porque não tinha colégio. Mas enquanto eu fiquei na roça, desde pequeno, eu aprendi tudo sobre a roça. Tudo. Eu sabia cuidar de uma cabra, sabia alimentar as galinhas, eu sabia colher milho, eu sabia colher arroz, eu sabia plantar mandioca, eu sabia muitas coisas. Quando eu tinha 14 anos, eu sabia tudo que meu pai sabia. Exceto... Bom, ele também não sabia tirar leite da cabra, nem ele sabia, nem eu. Mas... outras coisas ele não sabia e eu sabia. Pois bem, eu tinha uns primos que moravam na periferia do Rio de Janeiro. E eu morava lá na roça. 2 desses primos, dos meus primos, foram passar um tempo lá com a gente na roça. E quem vai fazer uma visita na roça, chegando lá, vai ter que ajudar, porque a luta é muito grande. Então, as visitas, quando chegavam lá na roça, já iam junto com a gente, está colhendo milho, ou está cuidando de mandioca, ou está dando comida para uma cabra, ou para os porcos. E esses 2 primos chegaram lá e eles eram mais ou menos da minha idade. Eles não sabiam nada. E aquilo me irritava profundamente. Um deles era Sebastião. Sebastião, você amarrou a cabra, ela se soltou. Tu não sabe amarrar uma cabra? Que burro! Sabe o que se chama isso? Opressão. Mas eu não sabia.
E eu continuei. Mandava dar milho para as galinhas, ele colocava o milho para os porcos. Mandava ele pegar um balde d'água, ele não sabia tirar a água do poço. E eu batia duro nele. Até que o outro primo falou: por que você oprime o Sebastião? Aí eu fui observar que eu era opressor, estava oprimindo. E sabe de uma coisa que talvez eu repita posteriormente? Todo opressor acredita estar certo. Todo opressor acredita estar certo, até que tem uma luz que brilha no coração dele. E naquele momento eu comecei a pensar: eu não posso exigir nada do Sebastião, porque ele não sabe nada daqui. Ele não vai saber mesmo resolver. Ele não vai saber nem colher uma laranja no pé de laranja. Ele não sabe onde está a laranja, ele pode colher um genipapo achando que é laranja, não sabia de nada. Mas um opressor fora de controle acabou ficando sob controle. Aí ele foi mais feliz e eu também. Ele não fez nada, não ajudava em nada, tudo bem. Tudo bem. Mas o opressor, ele acredita que ele tem razão. O que acontece com o caso de quando um homem pratica feminicídio, quando ele mata uma mulher? Ele tem uma companheira, ele acha que ele tem o direito de bater nela. O homem que bate na esposa acredita que ele tem o direito de fazer isso, por isso ele faz. Aí ele briga com ela, bate e maltrata, xinga, ela vai embora. Ele acha que ele tem o direito de exigir a volta dela. E aí fala para ela: não, você volta, eu gosto de você e tal. Eu não vou mais fazer o que eu estava fazendo. Aí ela volta. Aí continua tudo de novo. Ela volta uma vez, volta duas vezes. Depois ela não volta mais, ele vai atrás dela e mata ela. Mas ele faz isso achando que ele tem o direito de fazer. Mas Moisés disse: vocês não têm direito de oprimir ninguém. Vocês não têm o direito de oprimir ninguém. Então, nós precisamos reconhecer esse opressor em nós, e aí reconhecer e admitir. Eu estava refletindo essa semana: poxa, quantas vezes eu oprimi você, Iracema? Quantas vezes? Cobrando disso, cobrando daquilo, falando que isso está errado, falando que aquilo não está certo, gritando. Um opressor de carteirinha, né? De carteirinha. E é uma libertação quando você percebe que há um opressor dentro de você que não está fora de controle. Você mantém sob controle. A segunda argumentação é que, para lidar bem com a opressão em nós, precisamos controlar nossas emoções e nosso comportamento. Sentimentos levam à opressão. Há algum tempo, faz muito tempo, eu fiz um estudo sobre o ciúme. E eu tinha uma figura que mostrava o símbolo do ciúme. Era um buquê de rosas envolvido em arame farpado. Sabe o que é arame farpado, né? Que fura. Então o ciúme é isso. Ele é rosa porque ele é amor. Mas é um amor impregnado de ofensa. Então o símbolo do ciúme era esse. Então a pessoa, querendo amar, machuca. Ele traz o buquê de rosas e oferece. Mas ele ofereceu um buquê de rosas contaminado com espinhos danosos. Essa é a lógica do ciúme. O marido ciumento, ele oprime por causa do ciúme. Acusações, maus tratos. Lá em Carapicuíba, o juiz me mandou uma mulher que tinha matado o marido por ciúme. E ela não foi presa porque ela tinha
vários filhos pequenos, o juiz falou, autorizou que ela ficasse em casa, mas ela tinha que comparecer uma vez por mês ao psiquiatra, porque o juiz entendeu assim, atirar no marido é uma loucura, ela precisa de um psiquiatra. Então ela passava no psiquiatra, eu preenchi o atestado que ela compareceu, depois ela levava lá no juiz lá, e assim foi. Ciúme. Uma vizinha falou, eu vi teu marido com a Josefina. E ela acreditou que o marido estava traindo. Foi tomada de uma fúria, o opressor saiu de controle e ela deu um tiro no marido. Depois que o marido já estava morto, ela foi saber que o que estava com a Josefina não era o marido dela. Ela não estava sendo traída. Era outra pessoa, outra mulher. E ela matou o marido achando que ele estava traindo, quando na verdade quem estava traindo era o marido de outra mulher com outra mulher. Não tinha nada a ver. Então, essa sai do controle. Quando a gente não controla sentimentos, emoções, aí o opressor entra em cena. E aí nós oprimimos. E a terceira avaliação, para lidar bem com a opressão em nós, precisamos abrir mão do que consideramos serem os nossos direitos. Tá? Então, não é nosso direito. Contei para você já uma vez a história da fábula do lobo e do cordeiro. Esopo era um romano que escrevia as fábulas. Fábula é uma história pequena que tem uma lição de vida. Ele escrevia em latim. No meu tempo de segundo grau, a gente estudava latim. E tinha um livro em latim, com as histórias em latim, que a gente tinha que aprender a ler. E essa história, o lobo e o cordeiro, Lupus et Agnus, bonito título, contava o seguinte: o lobo e o cordeiro foram beber água no riacho. O lobo estava mais para cima e o cordeiro mais para baixo. Então o lobo bebia lá, e aqui mais para baixo a água corria, mais para baixo o cordeiro bebia a água. O cordeiro estava bebendo, o lobo estava bebendo. Aí o lobo falou: por que você está sujando a minha água? Por que você está sujando a água que eu estou bebendo? Daí o cordeiro falou: mas a água está vindo daí para cá. Como é que eu posso sujar a sua água? Se ela está vindo para cá, daí para cá, então não tem como eu sujar a sua água. E o lobo falou: mas há 6 meses você falou mal de mim. E o cordeiro falou: há 6 meses eu nem era nascido. E o lobo falou assim: mas teu pai falou mal de mim. E aí matou o cordeiro. Porque ele achou que estava no direito de fazer isso. Então, o opressor, sentindo-se no direito, achando-se que tem o direito de oprimir, ele oprime e justifica. Aquele homem que mata a companheira e diz: olha, estou fazendo isso porque você me obrigou a fazer isso. Você que provocou tudo isso, porque você não quis voltar para mim. Então, você está morrendo por sua causa, por sua culpa. Então, assim se lida com essa situação. A opressão dentro de cada um de nós. E ele diz: não oprimam nem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, nem o pobre, nem seu filho, nem seu marido, nem sua mulher, nem seu vizinho, nem seu empregado. Havia leis que até para você oprimir um boi era proibido na lei, botando uma carga exagerada. O boi pode carregar 100 quilos, a pessoa colocava 300 quilos. Isso é opressão. Isso é opressão. Bom, então essa primeira parte já discuti. A opressão é um potencial que está em todo ser humano. Por isso a lei. Porque se não há delito, nem a predisposição para o delito, então não precisa haver a lei.
Se Moisés viesse aqui hoje, ia falar a mesma coisa para a gente. Porque nós temos o potencial para oprimir. Vamos prosseguir. Para lidar bem com a opressão, precisamos nos proteger dos seus efeitos sobre nós. Se a opressão está no outro e vem sobre nós, porque a opressão está em mim, pode estar em mim e ir sobre o outro. Ou às vezes a opressão está no outro e vem sobre mim. Se ela vem sobre mim, eu preciso saber lidar. Preciso saber lidar. O estrangeiro, o pobre, o órfão e a viúva têm que lidar com a possibilidade de opressão. Então, cada ser humano pode imaginar isso. Eu fui oprimido na empresa, fui oprimido no exército, eu fui oprimido na escola. E você também. Marido opressor, filho opressor. Uma senhora falou para mim, viúva que acolheu o neto. E o neto a induziu a fazer um empréstimo consignado para ele comprar uma moto. Ela, coração mole, concedeu. Fez um empréstimo consignado, ele comprou uma moto e ficou andando de moto. E ela ficou sem dinheiro do aluguel, sem dinheiro do remédio e sem dinheiro da comida. Isso é opressão. E o que é que ela vai fazer? Eu penso que aquela situação era uma situação de uma pessoa que sofre porque o outro oprime. A opressão do neto, do marido, do tio, do vizinho. Os abusos sexuais são causados por padrasto, irmão mais velho. Eles causam essa opressão, abusam sexualmente. E não são somente os homens. Eu conheci um rapaz que foi abusado por 2 tias. As tias vieram morar com eles, ele dormia com as tias e toda noite elas abusavam dele. Ele ficou doente da cabeça, ficou perturbado. Ele ficava deprimido, ele ficava violento. Então, essa disseminação da opressão, que é uma coisa natural na existência humana. E vários tipos. Vamos continuar, por favor. Para lidar bem, desculpa. Para lidar bem com a opressão, com a opressão ao próximo, vamos lá, o estrangeiro, o pobre, o órfão e a viúva têm que lidar com essa possibilidade de opressão. Mas eu preciso prosseguir. Os irmãos podem achar estranho, mas depois que eu tive dengue, eu tive uma alteração na pele e perdeu um pouco a sensibilidade. E essa perda de sensibilidade está me prejudicando. Então, para lidar bem com a opressão, vamos prosseguir. Então, para lidar bem com a opressão em nós, precisamos adotar atitudes apropriadas. Aqui é a opressão sobre nós. Eu não sou o opressor, eu sou o oprimido. O que eu faço? Se eu sou o opressor, eu tenho que ser esclarecido, tenho que ser instruído, tenho que ser aconselhado. Mas às vezes a opressão não surge em mim, ela surge no outro contra mim. Surge no outro contra mim. E
há algumas condutas que são importantes. Afastar-se do opressor ou adaptar-se à opressão. Às vezes, já vi vários casos desses. Uma mulher é oprimida pelo marido. Uma possibilidade é ela se afastar dele, largar dele. Mas não pode, porque ele traz comida para casa e dá a comida para os filhos. Então ela não tem saída. Ela não pode se afastar do opressor. Agora, ela pode sofrer menos se ela se adaptar. A adaptação é um mecanismo de sobrevivência importante. Os seres se adaptam, os seres vivos se adaptam. Então, uma pessoa oprimida, se ela não pode fugir, ela pode se adaptar. Ou ela pode apelar para a justiça ou apelar para Deus, clamando por misericórdia. No texto que nós lemos está isso. Você pode clamar a Deus. Você não pode fazer nada com o seu opressor, ora a Deus, pede uma solução. Eu conheci uma senhora que estava numa situação muito difícil. Ela era casada e o marido queria se separar. Eles tinham uma empresa que só estava no nome dele. E ela não... Na separação ela ficava sem nada. Eles só tinham uma empresa. E a pressão era tanta que ela acabou concordando. Assinar o divórcio sem ficar com nada. Sem nada. É o marido opressor, que oprimia a mulher, tirando dela os recursos para a sobrevivência. Pois bem, depois ela abriu mão e falou: eu não vou mais brigar nem nada, vou assinar esse divórcio e fico livre dele. Aí marcaram o dia do divórcio. O dia que eles iam diante do juiz, acho que é assim que faz, não sei bem, iam diante do juiz para assinar. Ela ficava perdendo tudo e ficava livre daquele casamento infeliz. No dia de assinar, ela acordou cedo, se preparando para ir assinar o divórcio. Aí toca o telefone. O marido morreu, infartou. Está resolvido o problema. Acabou a opressão. É só aguentar um pouco. É só aguentar um pouco. E ela aguentou. Então, o oprimido deve buscar alguns recursos. Por exemplo, na lei de Moisés consta que, lá dizia assim, quando uma família tiver um filho mau, rebelde, que não se corrige, os pais devem levá-lo para o juiz. Os pais devem levá-lo para o juiz. E a lei dizia, se o seu filho é incontrolável, passa ele para a justiça. Aí a lei dizia assim, ele vai ser levado ao juiz, e vai haver provas do que ele faz, e ele será apedrejado. Está resolvido o problema. A justiça era assim. Hoje é diferente, não vai ser apedrejado. Mas eu li que lá nos Estados Unidos, um casal de idosos vivia com um filho que não fazia nada. Ele só saía para passear, saía para zoar, pegava o dinheiro do pai, pegava o dinheiro da mãe, não produzia nada, e era um opressor. Eles foram ao juiz. O juiz o obrigou a sair de casa, deu o direito a eles. O opressor vai ser expulso. Às vezes a gente tem que aguentar um pouco, porque Deus falou, se você for oprimido e você clamar a mim, eu vou fazer alguma coisa. Na lei de Moisés. Se porventura você for oprimido, peça ajuda. A gente pode pedir ajuda à justiça, a gente pode pedir ajuda a uma autoridade qualquer, até a um parente, alguma coisa,
e pode orar. Aquele marido opressor simplesmente infartou. Deus tem várias maneiras de libertar a gente de um opressor. Às vezes liberta de uma forma suave e às vezes de uma forma traumática. Ele liberta, né? Então, apelar para a justiça ou apelar para Deus, clamando por misericórdia, por libertação. Meu terceiro argumento. Estamos falando sobre como lidar bem com a opressão. A opressão em nós, a opressão contra nós. E aqui nessa parte é a opressão contra o outro. Que não é comigo, não é por mim, nem é comigo, mas é contra alguém. Eu não estou oprimido, mas o irmão Zé Roberto está sendo oprimido. Eu não faço nada. Né? A Escritura ensina que se o meu irmão é oprimido, eu tenho que fazer alguma coisa. Você trabalha num lugar, o patrão não paga o salário. Isso é opressão. A moça trabalha num local, ela é abusada, molestada sexualmente. Chegou uma moça assim lá, levada pela mãe, a moça estava num sofrimento terrível, porque no emprego dela, ela foi assediada e ela sofreu muito. O que faz? Eu disse para ela, olha, vai no juiz e fala que você foi molestada. E o juiz vai resolver. Ela foi ao juiz, o juiz intimou aquela pessoa, aquele opressor foi punido, pagou uma indenização para ela e ela foi embora, arranjou um emprego melhor. Mas foi preciso que alguém desse uma orientação. Porque às vezes o oprimido fica tão... como a rã, né, que é hipnotizada pelo sapo, que é pela cobra, né? A rã que é hipnotizada pela cobra, a cobra faz com que ela não se defenda. E a cobra vai lá e devora a rã. Ela não se defendeu. Bom, vamos lá. A nenhuma viúva, o texto diz, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Não pode afligir, não pode oprimir. Viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos ficarão órfãos. A opressão é uma coisa gravíssima aos olhos de Deus. Gravíssima aos olhos de Deus. Opressão financeira, opressão religiosa, opressão política, opressão familiar, profissional, tudo isso é abominável. Deus detesta isso. Deus detesta isso. Aí ele diz, eu vos matarei à espada. 2 comentários, ou 3. 2 comentários. Oh, não, 3 comentários. Socorrer os oprimidos. Deus está do lado do oprimido. Veja só uma coisa interessante. Eu estou oprimindo o irmão Daniel. Deus está do lado dele. E não do meu, que eu sou o opressor. Deus nunca fica do lado do opressor. Aqui diz que ele fica do lado do oprimido. E nós devemos nos comportar assim também. Ficar do lado do oprimido. Não nos associar ao opressor. É isso que diz o texto, né? Deus está do lado dos oprimidos e ele os socorre, respondendo aos seus clamores. De igual modo, devemos cuidar que oprimidos por assédio moral, sexual, marido abusivo, vítimas de bullying, vítimas de exploração financeira, idosos maltratados, vítimas de manipulação religiosa.
Aí você, pastor, manipulação religiosa? Manipulação religiosa. Eu tratei de muitas pessoas que ficaram doentes por manipulação religiosa. O pastor disse para a mulher, você perdeu a sua salvação porque você não entregou o dízimo. Isso é opressão. E a mulher ficou doente, agora eu vou para o inferno. E chorou a semana inteira até que o marido levou para o médico. E o médico ensinou a ela o que está escrito na Bíblia. O que vem a mim, eu disse para ela, de maneira nenhuma lançarei fora. Você não vai ser lançada fora do reino de Deus por causa de uma palavra insana do seu pastor. Ela ficou aliviada. Afinal, ela foi convencida de que ela não vai perder a sua salvação. Porque se uma pessoa é piedosa, ela acredita em Deus, ela acredita em Jesus, de repente alguém convence a ela de que ela perdeu tudo isso, ela fica doente. Uma vez veio um casal falar comigo. Eles eram de uma igreja. Hoje eu não falo igreja evangélica porque a gente não sabe mais o que é uma igreja evangélica. Não se sabe mais. Então uma igreja, chama só de igreja. Porque se eu falo evangélico, chega lá não tem nada de evangélico. Então, eu não falo mais. Mas esse casal falou, eles estavam com algum problema de desentendimento, uma coisa que não era grave. E eles disseram que o pastor deles recomendou a eles fazer uma prática sexual que eles achavam depreciativa. Era uma prática sexual repugnante. E piorou o casamento deles. Quietinho. Pastor da igreja Bola de Neve está processado por violência doméstica e processado por usar armas ilícitas. Tinha arma em casa, está ilegal. Quer dizer que a mulher que trabalhava com ele não aguentou mais, processou violência doméstica porque ele deu as pancadas nela. Não é o fato de eu ser pastor ou o fato de aqui ser uma igreja batista que a opressão não esteja circundando os nossos ambientes. Segundo, precisamos imitar o comportamento de Jesus. Jesus ele ficou do lado do oprimido. Toda vez que tinha alguém oprimido e Jesus se confrontava, ele era a favor do oprimido. A mulher chamada adúltera, que era para ser apedrejada, a outra que tinha uma hemorragia que não podia ir à sinagoga, a mulher cananeia que era estrangeira e que não tinha o direito de receber benefício de Jesus. Sempre que Jesus encontrou um oprimido, ele ficou do lado do oprimido. Irmão, Jesus é uma coisa encantadora, ele me encanta. O que ele trouxe para nós? Que coisa fantástica é o Evangelho. Então, vejam só, Jesus denunciou a opressão da religião praticada pelos fariseus. Quem mandava, os fariseus mandavam na sinagoga, os sacerdotes mandavam no templo. Os sacerdotes oprimiam as pessoas. Por que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Por quê? Por causa de opressão. O que eles fizeram? Os sacerdotes colocaram coisas para vender, fizeram um mercado na área do templo. E lá eles estavam boi, ovelha, e câmbio, dinheiro para trocar o câmbio, porque os sacerdotes não aceitavam oferta em dinheiro estrangeiro. Então toda pessoa que vinha de um país estrangeiro, trazia a moeda daquele país, ele tinha que ir na mesa de câmbio. Estava lá no templo, a mesa de câmbio. E o cambista trocava do jeito que quisesse. Por exemplo, se o dólar vale 5 mil, ele quer vender o dólar por 20 mil. E sabe por que Jesus ficou com raiva? Porque eles faziam isso no pátio dos gentios.
havia vários pátios, né? O pátio dos gentios era o mais externo. O pátio das mulheres também era a opressão. As crianças eram oprimidas. Você lembra quando as crianças foram cantar no templo? E o sacerdote falou, não, aqui vocês não vão cantar não. Você lembra dessa passagem? As crianças começaram a cantar e o sacerdote proibiu. O sacerdote proibiu. Aí Jesus falou, deixa eles cantarem. Porque se eles não cantarem, as pedras vão cantar. De alguma forma, o louvor vai ser produzido. Agora, essas crianças, elas são a origem do perfeito louvor. Pois bem, Jesus denunciou toda a opressão da religião praticada pelos fariseus. Ele falou para os fariseus, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Você sabe que Jesus quase levou uma surra porque curou um homem no dia de sábado? Porque pela lei, os fariseus inventaram essa lei. O sábado é dia de guardar. Então, o médico não pode trabalhar aos sábados. Se o médico não pode trabalhar aos sábados, não haverá cura aos sábados. E Jesus curou no sábado. Aí foram em cima dele. Eles não tinham nenhuma compaixão pelo doente. Mas eles tinham compaixão pelo jumento. Porque Jesus falou, se o seu jumento cair no poço no dia de sábado, você vai deixar ele lá? Ah, não, o meu jumento eu vou tirar do poço. Então por que eu não posso curar essa pessoa? Opressão, opressão, opressão. E Jesus resistindo. Jesus resistindo à opressão. A maior ocorrência de opressores está entre os psicopatas. A palavra sociopatas é um antissocial, que é danoso para a sociedade, que é o psicopata ou sociopata. São os inimigos da sociedade. Eles estão acumulados no sistema financeiro, na política e na religião. Pesquisa mostrou que os psicopatas estão na política, no sistema financeiro e nas igrejas. Opressão na igreja. Ou você entrega o dízimo, ou eu te amaldiçoo, sua mão vai secar. Veio um rapaz, uns 18 anos, doente, numa crise monstruosa. Ele contou para mim, olha, eu estou arrasado, estou destruído. Eu não como, eu não vou ao trabalho, eu não faço nada, eu só choro. Eu falei, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele fez uma brincadeira com a neta do pastor. A neta se ofendeu e foi contar para o vovô. Com a versão dela. E o vovô, o pastor, chamou esse moço, impediu ele de tomar a ceia, a privado da ceia, quem tem igreja assim. Eu acho que você está errado e você não toma a ceia. Isso é opressão. Isso é opressão. Eu não posso definir se você vai tomar a ceia ou não, não sou Deus. Mas tem igreja que faz isso. E esse rapaz foi proibido de tomar a ceia, foi proibido de tocar, porque ele era do grupo de música, e foi proibido de conversar com os outros jovens da igreja. Como ele cresceu na igreja, a igreja era um encanto para ele, tocar era a alegria dele, conviver na igreja era a alegria dele, ele simplesmente ficou doente. Ficou doente. E precisou de tratamento. Coisas assim, terríveis. E Jesus falou para eles, não façam de mercado a casa do meu Pai, porque está escrito, é casa de oração para todos os povos.
Não é porque ele é estrangeiro que ele não tem direito de orar aqui. Tem. É assim que Jesus entendia, mas os sacerdotes não entendiam assim. Pois bem. A maior ocorrência, eu já falei isso, né? Jesus propôs um método de libertação para os oprimidos. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu liberto vocês do jugo da religião, da fé equivocada. Eu liberto vocês. Venham comigo, o caminho é esse aqui. Sabe o que aconteceu? Reuniram-se para mandar matar Jesus, porque Jesus tinha curado no sábado e tinha dito às pessoas que ele queria libertar aquelas pessoas da opressão religiosa. Jesus propôs esse mandamento: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Essa tradução fala sobrecarregados, eu gosto mais daquela que fala oprimidos, porque a palavra oprimido, ela tem muito mais impacto do que sobrecarregados. Sobrecarregado pode ser que ele está carregando um saco de feijão de 60 quilos, mas não é oprimido. Ele está sobrecarregado, mas não está oprimido. Nem todo mundo que está sobrecarregado está oprimido. Oprimido é outra coisa. Oprimido é um esmagamento causado pelo mais forte. Pois bem, precisamos advertir. Desculpa, tenho que voltar. Desculpa, errei. Então, precisamos coibir as ações dos opressores. O texto que nós lemos diz somente: a minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Isso aqui mostra, irmãos, que Deus considera gravíssimo a opressão. Coisa gravíssima. Eu não posso oprimir o meu filho, porque aquilo para Deus é grave. Possível de ser condenado à morte. Quem oprime? As pessoas não entendem muito bem isso, porque são criadas na opressão, acostumadas com a opressão. Aquele irmão, um senhor lá da Moca, morava na Moca, ele era católico, cresceu na igreja católica. E ele falou que lá, contou para mim, que lá, no dia de tomar hóstia, a pessoa não pode segurar na hóstia. Ele falou que o padre colocava na boca da pessoa. Então você chegava, abria a boca e eu colocava a hóstia. Um dia, ele foi pegar a hóstia e caiu no chão. Ele foi abaixar para pegar, o padre falou: não, tem que pegar com a boca. Não pode botar a mão. Você deixou cair, tem que pegar com a boca, porque não pode colocar a mão. Opressão. Nós precisamos advertir os professores, os opressores, com relação à malignidade de seus atos e coibir duramente os seus comportamentos. Bom, o opressor tem que ser refreado. Onde houver alguém oprimindo alguém, precisa haver uma interrupção dessa opressão. Veja só. Quero te mostrar foto. Cadê? Isso aí. Esse é o Saddam Hussein. Saddam Hussein era um opressor. Ele está com um fuzil. Ele matava pessoas, era o ditador do Iraque. Ele matava pessoas e mandava matar. Matou dezenas de pessoas. Pegava o dinheiro do Estado, guardava tudo com ele. Mas a outra foto mostra ele saindo de um poço, preso, onde ele se escondeu. Oprimiu. Depois tem que fugir, fugiu. Se escondeu num poço. Ficou lá igual um rato.
tinha uma sacola com $200 mil, mas ficou lá dias, até que o exército americano achou ele lá e tirou ele de lá. E essa foto mostra o soldado que agora está oprimindo. Agora é o soldado que está oprimindo o opressor. Saddam Hussein é o opressor, está mostrando a foto? Isso. Ele é o opressor que agora está nas garras de outro opressor. Os opressores, eles vão se dar mal. Hitler se deu mal. Mussolini se deu mal. Idi Amin Dada se deu mal. Fidel Castro se deu mal. Os opressores, ditadores, vão se dar mal mais cedo ou mais tarde. E o que nós temos de fazer? Nós precisamos tirar o oprimido das garras dos opressores. Isso, muitas vezes, não é possível. Se nós sabemos que não é possível, a gente tem que... Porque a última instância, né? Na lei tem a primeira instância, a segunda instância, a última instância. A última instância diz assim, olha, esse meu irmão está oprimido, e eu não sei o que fazer, não posso fazer. Por favor, Senhor, me ajuda a ajudá-lo. Ou então, mesmo que eu não esteja por perto, que ele seja liberto. Eu imagino que lá no Iraque, muitas pessoas oprimidas, gente que foi assassinada, muitas pessoas pediam a Deus uma solução. E Deus deu. O Saddam Hussein foi tirado do poço, parecendo um bicho, ficou lá um tempão, foi julgado, condenado e enforcado. Mas outros opressores também. Vamos lá, concluir. Bom? A opressão é um comportamento humano odioso. Como eu disse, o opressor acredita que ele está certo. Eu, quando oprimi o meu primo, eu achava que eu estava certo. Que ele tinha que aprender a fazer as coisas na roça. Mas ele não aprendia. E eu oprimia, até que fui alertado. E eu não oprimi mais. Você não vai aprender nada aqui, vai comer, beber, e, se for o caso, dormir. E eu faço tudo o que você poderia fazer, porque você não sabe fazer. Não é mais oprimido. Não é mais oprimido. Então, essa opressão é um comportamento humano odioso, expressamente condenado nas Escrituras. E uma ocorrência inevitável, e é por isso que precisamos reconhecer a sua presença em nós. O meu alter ego agressor está aí. Se somos oprimidos, precisamos usar expedientes para nos proteger. Precisamos ainda coibir as ações do opressor, coibir as ações do opressor para proteger a nós e ao nosso próximo. Cuidar do oprimido é um dever do cristão. O oprimido pode ser um idoso que não tem dinheiro para comprar remédio. É oprimido pelo sistema financeiro. Não tem o remédio na saúde pública. E a idosa com pressão alta não tem um remédio para tomar. Ela é oprimida pelo sistema financeiro. Há poucos dias uma moça me telefonou dizendo que ela tinha recebido do INSS. Eu vinha acompanhando essa moça e dando atestados para o INSS. Dando atestado. Mas eu falei, vai lá. Depois de 10 anos ela recebeu um comunicado. A sua aposentadoria saiu. E tem os atrasados. Mas ela, oprimida, precisou de alguém que ajudasse. Assim, Moisés quer formar um povo bom, um povo maravilhoso, povo de Deus. E aí disse, aqui nós somos o povo de Deus, aqui não se oprime. O que vocês acham? Muito bem. Deus abençoe vocês.